Chamar o Pierre foi o palestrante que mais esperou por esse momento, porque ele está esperando desde Votuporanga. Tá? Então ele tá para falar pra gente desde Votuporanga. Então, Pierre, obrigado. Eu tenho certeza que vai ser bastante produtivo pra gente as suas orientações. Ainda mais porque nós não somos bibliotecários, mas aqui no Instituto somos bibliotecários documentalistas. Então isso requer que a gente também tenha uma visão completa e próxima, né, da arquivística, né, da arquivologia. E eu sei que ninguém melhor que você hoje aqui para nos ajudar a entender um pouco mais dessa área. As pessoas acham que porque nós somos bibliotecários nós obrigatoriamente entendemos de arquivo, mas nós sabemos que são formações diferentes. E esse momento vai ser importante para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Pierre. Restaram só 12 minutos. Não, mas você pode. A gente consegue dar uma apertadinha, não, o pessoal comeu faz pouco tempo. Então vai bater assim. É verdade. Bom, meu nome é Pierre, como a Angela disse. Eu sou arquivista do Instituto. Existe mais 3 arquivistas. Dois no Campo São Paulo e um na reitoria que está, por motivos de saúde, trabalhando em São José dos Campos. Vou falar um pouco sobre a gestão documental, um assunto bem mais legal do que o Luiz estava falando. Brincadeira. Falar mais especificamente sobre a cultura arquivística que a gente está tentando implementar. Apesar de um número reduzido de arquivistas, nem comparado a de vocês, é um trabalho de formiguinha, um trabalho para você mudar a cultura dos servidores, que é pior ainda, que é difícil. Então, eu vou falar um pouco sobre a gestão documental, os instrumentos que a gente tem hoje no Instituto, políticas de gestão documental que a gente tem hoje no Instituto. Foi elaborado de 2015 para cá. Aqui eu pego o artigo da Constituição e do Arquivo Nacional, que cabe a gente, como produtores de documento, como representantes, né, da sociedade, a gente somos responsáveis por aquilo que a gente produz. Ou seja, a gente é responsável pela documentação que a gente produz, aquela documentação pública. Então, nós temos que cuidar para que aquela documentação que a gente produz seja acessível ao público, à sociedade. Vou tentar ser um pouco rápido para não atrasar alguns de vocês. Aqui são conceitos que eu acho que vocês já devem, pela proximidade da área, vocês já devem ter ouvido falar, que são as diferenças entre os arquivos. O documento ele tem um ciclo, né? Ele não é todo documento que é documento de arquivo. O documento de arquivo que vai ser com prova é aquele que é produto da atividade de vocês, o produto de alguma atividade de algum setor. Então não é todo documento que é arquivístico, somente aquele que tem valor probatório diante da atividade que é realizada no Instituto ou no setor. Então ele nasce o arquivo corrente, que é o que eu acabei de falar sobre o valor primário, que é o valor de prova, que é aquele que está junto com a gente diariamente, que a gente tem, que a gente produz e tem consultado diariamente. Depois ele passa para a fase, isso é uma, assim, na realidade do Instituto, uma coisa utópica, né? Porque às vezes você tem documentação do arquivo intermediário permanente junto com a documentação do arquivo corrente, aquele que já cumpriu o prazo legal. Mas teoricamente ele funciona assim, ele passa pelo arquivo corrente, que é aquele que está junto da gente, depois que ele passou o valor dele, ou ele cumpriu aquela função, ele vai passar a ser intermediário, que ele vai ter pouco uso ou pouca consulta, e finalmente ele vai passar por uma avaliação para ver se ele vai ser permanente ou histórico, ou se ele vai ser eliminado. Muita gente não sabe, mas a gestão documental, a eliminação, ela faz parte da gestão documental. E o foco hoje, pelos documentos, vai ser essa parte da eliminação. A gente vai trabalhar bastante. Então, hoje, atualmente no Instituto Federal, em termos de gestão documental,
que a gente tem de documentos de política são esses. A política que começou, né? A política de arquivo do Instituto. Esse documento foi o ano que foi aprovado, mas ele começou no início de 2015, o trabalho que a gente começou para implementar essa política. A comissão permanente é produto dessa política e as subcomissões também serão, né, produtos dessa política de arquivo. Aí, esse é um caderno técnico que eu elaborei para dar suporte aos servidores. Depois eu vou mostrar onde vocês podem encontrar. Que ele primeiramente começou, eu foquei mais na atividade fim, depois implementei na atividade meio, também vou falar um pouco dessas duas atividades. E a portaria do MEC 1224, que trata do acervo acadêmico, a guarda e a manutenção desse acervo acadêmico. E a resolução 14 do CONARC, Conselho Nacional de Arquivo, que trata das atividades fim. Então, o ponto 1 tem como anexo a tabela de temporalidade da atividade fim, o outro vai tratar da temporalidade da atividade meio. Quando eu cheguei no Instituto... Não, mas pode... Fala. Vocês podem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta, porque eu acho que o diálogo é bem mais melhor. Só para ficar claro para a gente, como essa pessoa está chegando agora, o que é política é atividade meio, o que para a gente é atividade fim, e o que são, as tabelas definem, o que são essas tabelas? Isso aí eu ia falar na parte das tabelas, mas eu posso adiantar. Toda instituição, seja ela pública ou privada, ela gera dois tipos de documento. Da atividade fim, que é própria do objetivo daquela instituição ou empresa, e atividade meio. A atividade meio de suporte seria os documentos produtos da administração, DRH, financeiro. Esses documentos você vai encontrar eles vão ser similares a qualquer outra empresa, mas os documentos da atividade fim não. Ele vai representar a empresa, porque ele vai ser o produto do objetivo da empresa, no caso do Instituto. Qual é a atividade fim? É o ensino. Então essa documentação do ensino, não que ela vai ser mais importante que a atividade meio da administração, mas ela vai ter mais características que representam a instituição. Daqui, talvez a gente vocês não consigam ter essa visão daqui 50 anos, mas se você pegar um acervo daqui 50 anos, um acervo de hoje, se você quiser conhecer o Instituto, você vai conhecer através dessa documentação da atividade fim. Ficou claro? Então, o início da política de arquivo do Instituto começa com uma visita que eu fiz ao acervo do Campo São Paulo. Não sei se tem guia do Campo São Paulo aí. Vocês conhecem lá o acervo da Baixa Caverna? Então, começou... A minha preocupação com essa gestão documental começou com a visita que eu fiz a esse acervo, que eu vou mostrar no final. E eu procurei no Instituto, na documentação do Instituto, e não existia nenhuma política, nenhum documento que tratava da gestão documental do Instituto. Aí eu comecei a preocupação, e já existia a preocupação da Ângela e da Constância, que é a outra arquivista, da gente elaborar as diretrizes de política do Instituto. E como que a gente ia fazer isso? Pelo CONARC existe um documento que você estrutura um arquivo central e um sistema de arquivo. E isso é imenso, pensando nos 40 campos que existem, né? 35 campos que existem no Instituto. Então, em conversa com a Constância e com os órgãos superiores, a gente apresentou um documento que era utópico, mas a gente sabia que era utópico porque ele seria condensado, né? E aí a gente elaborou um documento. Esse é o primeiro documento, que é a diretriz, que ele tinha o arquivo central, que seria na reitoria, o sistema de arquivo que ia integrar todos os campos, isso tratando da gestão documental, incluindo aí nesse sistema de arquivo a tramitação de documentos em meio eletrônico, que hoje no SWAP a gente não tem um sistema de arquivo, você somente cria o protocolo ali, o número de processo,
e você não tem uma documentação tramitando ali, que é hoje que está sendo discutido. Então, levado esse documento aos órgãos superiores, foi cortado o arquivo central, foi cortado o sistema de arquivo. Por que foi cortado? O que disseram pra gente é que naquele momento não era possível ter isso. Aí sempre aquela conversa, orçamento, a responsabilidade, porque o certo seria, como bem colocou o professor Modena, se a gente colocasse uma tabela no Instituto, você ia ver que está faltando arquivista em todos os campos. Então isso seria primordial para que se fizesse esse trabalho. Então foi cortada essas duas importantes unidades que eu penso como instrumento de gestão documental, e vários outros que ao ver dos órgãos superiores no momento não seria possível. Então, para que a gente não ficasse procrastinando tentando colocar esse sistema de arquivo, o que foi aprovado depois de tudo que a gente tirou, e o que essas diretrizes de política de arquivo vai focar, vai ser na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e nas subcopares. A orientação quanto às práticas e metodologias de tratamento, organização e gerenciamento de documentos e informações arquivísticas, e a implementação da gestão documental do Instituto. No início, eu e a Constância, a gente ficou muito, assim, não decepcionado, mas a gente queria mais. E isso aqui, diante da realidade do Instituto, é pouco. Mas é um grande trabalho que tem pela frente. Então a gente falou, então vamos focar nisso aí, Constância, e a gente vê o que vai dar. E a partir daí a gente pode ampliar essa parte de gestão documental. Então o que ficou hoje do Instituto, em termos de diretriz de política, é isso, atualmente. Não que a gente não está desenvolvendo as outras atividades em termos de sistema, em termos de trâmite de documentos em meio eletrônico, mas formalmente o que nos restou foi esse trabalho. E aí, aprovado aquele documento, as diretrizes, a gente correu para formar essa comissão de avaliação de documentos, para que fosse aprovada pelos órgãos superiores. E qual vai ser o papel da COPAD? Ela vai ter a finalidade de definir, orientar e realizar o processo de análise e seleção dos documentos produzidos e acumulados no âmbito do Instituto, visando a identificação dos documentos para guarda permanente e eliminação do distribuído de valor. O que isso quer dizer? Hoje, não só no Instituto, mas em vários órgãos públicos, é feito um descarte que eles dizem, que muitos teóricos dizem que é um descarte selvagem. Você tem um monte de papelada ali, pública, você precisa de espaço, vamos jogar fora. Não sabe o valor daquele documento. Não existe uma análise daquilo lá. Você precisa hoje a preocupação com o espaço, não com aquela documentação, que é patrimônio do Instituto. É um patrimônio público, né? Virá a ser. Então, a COPAD, essa sigla COPAD, vocês vão ver muito, vocês podem ter visto muito, na verdade é CEPAD. Só que como já existe essa sigla no Instituto, que é comissão... É comissão do quê, André? A CEPAD? Então a gente teve que acrescentar o O, mas normalmente, na maioria dos casos, vão ver CEPAD, né, para os órgãos. E ela é uma equipe multidisciplinar, então ela é composta por um leitor, um arquivista, um bibliotecário documentalista, aí vai vir os representantes, né? Um servidor com experiência em projetos relevantes na área do patrimônio histórico, um representante na área de ensino, um representante na área de gestão de pessoas e um representante em TI. Pelo tamanho do Instituto, é uma equipe pequena. Só que nas diretrizes a gente pensou que poderia existir outras pessoas que têm conhecimento, pode ser não formado na área, mas que tem conhecimento relevante e poderia trabalhar com a gente. Então aqui entra, além desses, entra os que não têm direito a voto, mas têm direito à opinião e colaborar, no caso, como se fosse suplente, né?
poderiam participar. Mas aqui a gente está falando de uma comissão para o campus. Isso aqui é uma comissão do Instituto inteiro. É uma comissão do Instituto inteiro. O que vai surgir daqui serão as subcomissões, que nada mais é do que a representação da COPAD nos campos. Que eu vou falar um pouco dela. E como que vai ser essas subcopads no campus? A gente pensou em colocar o máximo de pessoas possíveis. Só que a gente entende a realidade do campus, de uma certa forma, e a gente não queria colocar muitas pessoas que não poderiam se comprometer. Então, nesse caso aqui, também, além dessas duas pessoas, quem tiver interesse poderá colaborar com os trabalhos. E aí eu vou falar um pouco para vocês. Então, qual é o trabalho da subcomissão? Realizar as atividades de análise e seleção dos conjuntos documentais recebidos e produzidos no campus, apoiando as atividades da COPAD na elaboração de listagens de eliminação de documentos para os conjuntos documentais que já cumpriram o seu prazo de guarda e que tenham como destinação final a eliminação. Então, o trabalho das subcomissões vai ser, junto com os setores dos campos, analisar quais documentos estão sendo eliminados, descartados. O que a gente vai fazer? A gente vai apenas formalizar isso ao princípio, né? Pode ser que a gente tenha que mudar de acordo com a realidade, mas a princípio seria isso, a gente identificar aos poucos quais documentos estão sendo eliminados, para a gente fazer nada mais do que uma formalização, porque eu vou mostrar para vocês o trâmite da eliminação de documentos. A gente precisa dar um respaldo para o Conselho Nacional de Arquivo, a gente precisa mandar, é uma documentação pública federal, então pertence ao Arquivo Nacional. Então, a princípio, a grosso modo, vocês encaminhariam para a COPAD uma listagem, memorando de 2015, 2014, 2013, de todos os setores. A gente vai analisar esses memorandos, fazer a listagem, encaminhar para o Arquivo Nacional, que eu vou mostrar mais para frente, e com isso fazer a formalização desse trâmite. O que eu queria aqui, que a gente ia aproveitar, e semana passada teve reunião dos diretores, que a gente vai sugerir, conversa com o André, sugerir quais pessoas poderiam fazer parte dessa subcomissão. Isso é uma sugestão. Aqui, pela proximidade com a nossa área, com a área da arquivística, as pessoas mais próximas são vocês. Então a gente vai sugerir ao diretor para que seja uma pessoa na área de biblioteconomia documentalista e uma da secretaria. Isso é uma sugestão, a gente não conhece a realidade do campus. Pode ser que tenha outra pessoa que tem interesse e tenha disponibilidade de trabalhar com a gente e mais do que o bibliotecário. Mas assim, pela formação de vocês e até pelo cargo ocupado aqui no Instituto, uma das pessoas, seriam 2 de cada campus, para formar essa subcomissão. A gente ia dar uma capacitação, reunir todas essas pessoas que virão compor as subcomissões e dar uma capacitação de que trabalho vai ser realizado. A gente está no início ainda, é um trabalho minucioso, um trabalho de formiguinha. A gente não tem um arquivista em cada campus, então a gente conta com a colaboração de vocês. Mas a gente quer pessoas que tenham interesse em trabalhar com isso, tenham interesse nessa parte de gestão documental. Então, a gente vai encaminhar um memorando ao diretor, sugerindo que possa ser uma pessoa da área de biblioteconomia e outra, a princípio, da secretaria. Mas a realidade pode ser diferente, pode ser que tenha um pessoal do RH. Então, é só para vocês, caso chegue em mãos, vocês já estão atentos do que se trata. Tem alguma dúvida com esse trabalho da subcomissão? Esse aqui eu coloquei onde vocês podem encontrar e onde serão depositada a documentação das atividades da COPAD.
você entrando na página principal lá do Instituto, instituição, você vai ver aqui comissões. Dentro de comissões tem a COPAD. Aqui tem os membros. A gente vai ter que fazer uma alteração devido à saída da Ângela. E aqui são os documentos relativos à portaria de regimento interno, resolução do regimento interno e a comissão que foi composta. Mas mais documentos virão para essa página aqui, de acordo com o trabalho da COPAD. Aqui eu vou tratar agora da eliminação, processo de eliminação. Vocês vão ver que é bem burocrático. São duas resoluções do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivo. Os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuam comissões permanentes de avaliação de documentos, constituídas e com autorização da instituição arquivística, a sua específica esfera de competência. Resolução número 20 diz: a eliminação de documentos arquivísticos submetidos a processo de digitalização só deverá ocorrer se estiver previsto na tabela de temporalidade do órgão ou da entidade, aprovada pela autoridade competente. Agora eu vou mostrar para vocês como é o trâmite da eliminação. Bom, o campus tem um acervo lá que muitos chamam de arquivo morto, mas na verdade é um arquivo inativo. E precisa descartar essa documentação. Qual é o processo? A Subcopad vai elaborar a listagem de eliminação desses documentos, porque a gente precisa saber o que vai ser eliminado. Vai encaminhar para a Copad, para a gente, de acordo com aquela equipe multidisciplinar, ter aprovação ou não. A gente vai encaminhar essa lista ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional vai analisar e enquanto ele analisa, a gente vai fazer o edital dessa eliminação. Na verdade, para você eliminar um conjunto de documentos, você precisa de outros 3 documentos. Essa lista é em lote, né? Sim, é diferente do trabalho de vocês que foca no livro ou no título. A arquivística trabalha com conjunto documental. A gente seria até inviável você pegar, eu tenho esse documento, vamos passar por tudo isso aqui, 40, 50 dias para ver se vai eliminar ou não. A gente trabalha com conjunto documental. Porque é o conjunto documental que vai espelhar a atividade do instituto, do setor ou do campus. E a temporalidade seria de quanto tempo? Então, aí entra a questão da análise que é feita de acordo com a documentação que você está encaminhando. É relativo ao ensino, à atividade fim, ou a administração, a atividade meio. Porque são dois documentos, são 2 tabelas diferentes, são prazos diferentes. Entendeu? Assim, por exemplo, eu estou imaginando que a subcomissão vai fazer esse tipo de serviço algumas vezes, mas poucas vezes. Sim, são poucas vezes. Seria aquisição bibliográfica nossa. Você vai juntar todo o documento do campo. A periodicidade da avaliação do campo. Que a gente vai fazer isso para enviar para vocês. Então, isso eu não tenho como saber porque eu não sei como é a produção de documentos de vocês. Se vocês já têm eu acredito que já tenha, né, uma boa parte de documentos para ser eliminado. Mas vai depender da produção. Se você tem muitos documentos, você produz muitos documentos, vai ser constante esse processo de eliminação. Entendeu? É isso, a gente vai. É um trabalho que a Copad vai acompanhar junto com a Subcopad, de acordo com a realidade. A gente não sabe ainda. Não existe ainda um estudo para saber a produção documental do Instituto, nem na reitoria. Você vê, agora na reitoria só tem eu lá. Então, para fazer esse levantamento é complicado, é difícil. Por isso que precisa de trabalho de todo mundo. Existe uma tabela de temporalidade federal? Ou... Sim, aquelas 2 que eu apresentei no início. Eu vou falar delas de novo. Você apropria dela toda? Então, ela é um documento geral. Às vezes, eu lembro no encontro da CRA, que tinha uma moça que ela participou de
uma palestra que eu dei, acho que em 2015, se eu não me engano, sobre gestão documental, e apresentei as tabelas e ela utilizou. Eu até fiquei espantado. E ela falou assim, ó, existem muitos documentos que a tabela não contempla. Então esse vai ser um outro trabalho da COPAD, de identificar essa documentação para, bem posteriormente, a gente fazer uma tabela do Instituto Federal, específico do Instituto. Então a gente publica o edital e manda uma cópia para o Arquivo Nacional. A gente aguarda de 30 a 40 dias para se efetivar essa eliminação. Efetivou, a gente elabora o termo de eliminação, publica esse termo no site do Instituto. Então você vê o processo que é. E isso aqui faz parte da gestão documental. A gente precisa ter um documento falando, ó, a gente tem essa documentação que é permanente e essa que foi eliminada. Se um dia o Ministério Público, CGU, seja quem for, precisar dessa documentação, a gente tem como mostrar o que a gente está eliminando. Vocês vão ver mais para frente a importância desse trabalho da COPAD, gestão documental. Aqui é o site da PRE. Você entrando lá no site do Instituto, tem as pró-reitorias, você clica no PRE, você vai ver alguns instrumentos de gestão documental, que são esses que eu apresentei. Eu tento atualizar ele com novos documentos, mas a respeito de gestão documental vocês podem procurar a tabela de temporalidade também. No início, o manual de gestão documental, como eu havia falado, eu trabalhei apenas as atividades fins, porque eu estou lotado na PRE, lá é a Pró-Reitoria de Ensino, então eu lido diariamente com essa documentação do ensino. Antes a constância estava no RH, lidando com a documentação da atividade meio. Então eu quis ampliar um pouco esse manual, aí a gente conversa com a comunicação, a gente vai tentar fazer em forma de caderno técnico, não como manual. E aí não tratar só a documentação da atividade fim e essa documentação meio eletrônica, mas a atividade meio também, com a atualização da legislação. E aí vai estar disponível também no site. Aqui a tabela de temporalidade que você comentou, essa aqui é da resolução do CONAR, que é para atividade meio. Então eu só tirei um pedaço, que ela é bem extensa. E isso aqui é a pasta funcional do servidor. Essa documentação aqui é o que compõe a pasta funcional. Então, muitos documentos, eles são ao tempo de guarda. E a gente tem problema ainda com essa documentação no RH, porque tem servidor que precisa se aposentar e não consegue encontrar a documentação. Dá para aumentar um pouco? Acho que não dá para aumentar, né? Mas depois vai mandar pra gente. É um caminho para vocês, assim. Legal. Então isso aqui é da atividade e-mail, essa tabela e esses documentos. Esse é a portaria do MEC, que é mais recente, que é de 2013, que trata da documentação da guarda e do acervo acadêmico. Que muitos me perguntam lá, quanto tempo é, professor? Quanto tempo é de guarda de prova, essa documentação mais relacionada ao ensino. Esse aqui são os PPCs, Projeto Pedagógico, que pela tabela de temporalidade, ele é de guarda permanente, ele não é passivo de eliminação. Muitos encontram lá na PRE. E a gente está pensando em adotar um processo por e-mail eletrônico. Então esses documentos que eu trouxe para vocês são documentos de guarda, todos os documentos de guarda permanente. Existem muitos que são passíveis de eliminação. E então para que serve a gestão documental? Os pontos positivos, você vai ter uma gestão de informação integrada, a uniformização de processos, que é o que o pessoal está buscando hoje. Existe um grupo de trabalho lá na reitoria tentando implementar mais um módulo do SWAP, que é o de processo eletrônico, que é uma coisa que vai ser um pouco polêmica, assim, porque não basta você somente digitalizar um documento e fazer com que ele corra em meio eletrônico.
tem que existir política de segurança dessa documentação, porque o documento eletrônico ele é mais vulnerável do que esse documento físico. Trilhas de auditoria, então não é simplesmente, como no início foi chamado de IFE sem papel, que você eliminar todos os papéis e trabalhar só com essa documentação em meio eletrônico. São etapas que você precisa primeiro estruturar essa parte física, para depois conhecer o que é produzido, para depois você trabalhar em meio eletrônico. Então a gente está tentando conscientizar esse pessoal e tentar fazer de uma forma mais que a gente não vai ter dano, né? Porque num congresso que eu fui, eu sempre cito isso aí, participou uma desembargadora do Tribunal de Justiça, que hoje você começa um processo lá e termina ele em meio eletrônico. 95% da documentação é em meio eletrônico. E ela disse que o grande problema hoje é encontrar essa documentação. Porque não houve a parte de classificação documental, eles simplesmente pensaram nisso, em descartar, porque eles estavam abarrotados de documentação de sala com documentos, então eles precisavam fazer isso em meio eletrônico. Não teve essa preocupação no início de tramitar essa documentação com uma classificação, com busca, recuperação dessa documentação em meio eletrônico. Então esse é o grande problema. Então ela coopera para a tomada de decisão, contribui para diminuir a ocupação do espaço físico, facilita a recuperação da informação. Você tem o controle dessa massa documental produzida, né, do setor, permite a construção da memória institucional. Antes de entrar no Instituto, eu trabalhei em São Carlos, numa fazenda chamada Fazenda Pinhal, e lá a gente lidava com documentos de 1850, 1890. Então a gente sabe a importância da documentação. Hoje a gente trabalha muitos são campos novos, mas essa documentação que está se formando, ela daqui 30, 40, 50 anos vai ser uma documentação muito importante, porque a gente ainda não tem um acervo de ensino na parte tecnológica, então a gente está formando essa documentação. Talvez a gente não consiga enxergar hoje o valor dessa documentação, mas daqui 50, 60, 100 anos muitos pesquisadores vão se basear suas pesquisas nessa documentação. Os pontos negativos a gente não tem, né? E aqui é o arquivo nativo que a gente está trabalhando também para tentar organizar esse arquivo, que conta a história do Instituto Federal. Ele começou no Campo São Paulo, mas ele é a história... Essa sala aí, você já pegou o arquivo organizado. Não, lá eu vi onde ele era lá. Jogaram ele de lá, que ele era em outro local. Que depois de 3 dias que tinha parado o chuva, ainda continuava com água lá dentro. Mas esse aqui até pela história, né? O Campo São Paulo é muito antigo, então a estrutura dele é antiga. Essa é a entrada, são 3 salas de arquivo. Você vê, o Instituto ele começou como escola de aprendizes e artífices em 1909, se não me engano. E de lá para cá passou vários nomes, eu não vou lembrar de todos, mas a documentação, existe uma lacuna, claro, de 1909, se não me engano, a 1920, alguma coisa assim. Perambulando por aí, eu encontrei essa documentação. E ele se encontra dessa forma hoje. Descarte selvagem, taca fogo em tudo. E ele se encontra na Batcaverna, que é o subsolo, que é o último lugar que você vai formar um arquivo, porque ele é úmido. Isso aqui são diários oficiais. Aqui embaixo tem matrícula de aluno com foto. Aí você tem, existe documentos de vários períodos, 1964, 69. Um livro de protocolo de 1951. Esse é um livro de ponto de funcionário de 1929.
que era ainda a Escola de Aprendizes e Artífices. Então, isso só foi perambulando pelo acervo, que assim, está insalubre. Eu convidei até o reitor para ir, mas ele disse que tem urticária. E então, quantas pesquisas poderiam ser feitas nesse acervo, né? E assim, essa parte de eliminação que eu sempre falo para eles, são 3 salas, mas se a gente fazer uma avaliação aí, você pode diminuir até em uma sala. Muitos podem ser descartados, mas para isso a gente precisa saber o que tem nessas 3 salas, que ninguém sabe o que tem. É uma memória histórica. É uma memória histórica, isso aqui conta a história do Instituto Federal, né? Aí eu chamei 3 empresas, elaborei um projeto, fica em torno de R$450 mil para organizar e deixar pronta essa documentação. Muitos acham, nossa, é um dinheirão, mas pelo valor histórico que tem essa documentação, é pouco. Se a gente dividir isso pelos anos que tem o arquivo, né? E a gente faz uma... aqui a gente trabalhou com as empresas em 10 mil caixas de arquivo. Porque a gente trabalha para passar orçamento com metragem linear. O que é? Você colocar essa documentação de uma forma linear e tirar a metragem dela. Só que o estado que se encontra é impossível você fazer esse tipo de trabalho. Então a gente trabalhou numa base de 10 mil caixas de arquivo. E você não ter pelo menos uma listagem dessa documentação significa que a empresa vai ter que pegar essa documentação, abrir caixa a caixa e anotar essa documentação. Para depois a gente fazer um trabalho de higienização, restauro dos documentos aí que é impossível de você abrir, já está infestado de fungo. Bom, eu acho que é isso. O trabalho de gestão documental é para que não aconteça nos campos o que aconteceu no campo São Paulo. Acho que é só isso. Tem alguma dúvida? Tem muito, tenho certeza que valeu a espera de tanto tempo a gente esperar por uma fala, né, sua. Foi muito produtiva. Eu sei que muitos não tinham dimensão do que acontecia. Eu vi muitos sinais de espanto quando viram as fotos. Vocês estão convidados a irem lá, com equipamento de segurança. Eu sei que o Pierre e a Andréia têm medido esforços para que a gente mude essa situação. E todas essas atividades, os documentos que têm sido produzidos revelam isso. E a reitoria está atenta a isso que está acontecendo e que no que depender de nós e que o que nós pudermos fazer, essa realidade vai ser alterada. E com isso a gente vai também contar com a ajuda e o apoio de vocês. Então, Pierre, obrigada por sua participação na liderança. Eu sei que é pouco, né? Mediante ao que você tem feito. Ele quer um tablet e a gente providencia para o próximo encontro. A importância da palestra do nosso amigo aqui, que é para evitar que no futuro o erro do passado não aconteça. Exato. Né? Porque daqui a 50 anos a memória de hoje seja guardada com carinho e tal. Isso, e que a gente tome de fato essa consciência, né? A gente não repetir os erros e fazer o possível para melhorar. Obrigada, Pierre. Eu acho que a gente encerra esse momento por aqui. A gente está tem um período de almoço até 1h30. Nós começaremos pontualmente as atividades, porque nós temos mesas redondas, palestras, nós temos convidados também externos, então não percam.